Bom, legal estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal da Inusitada. Obrigada às pessoas que eu também convidei, que vieram. É um prazer estar aqui falando para vocês. Até poucos meses atrás eu não morava em Goiânia, né? A MLabs ela é uma scale-up hoje, uma plataforma de gestão de mídias sociais. Nós temos aí na base mais de 150 mil clientes ativos, pagantes, recorrentes. E nossa sede era em São Paulo. Então, eu morei em São Paulo nos últimos 15 anos, trabalhei com marketing lá. Eu não sou do agro, e vocês vão perceber. Eu não vou conseguir falar tão bem do agro quanto tantas pessoas incríveis que passaram aqui por esse palco, mas eu espero poder falar bem de marketing, falar bem de unbound marketing, que é uma metodologia proprietária. Essa metodologia é uma metodologia que foi criada pelo Rafael Kiso, que é o CMO, fundador e idealizador da MLabs. É a metodologia que eu aplico e que a gente aplicou para o crescimento da MLabs nos últimos anos. E eu espero que vocês todos possam sair daqui com essa sementinha do marketing, porque essa metodologia ela não foi criada para o agro ou para qualquer segmento específico do mercado, mas para todos. Mas, como eu vinha para um evento de marketing, de agro, eu fiquei procurando uma relação, né? Qual que é a minha relação com o agro? E olha que eu encontrei. Depois eu fiquei pensando que até tem bem mais que isso. Mas, por exemplo, eu crio esse pequeno animal de 15 centímetros, que foi meu pai que está aqui, que me deu para as minhas filhas. Como vocês podem ver, zero lucratividade e rentabilidade, né, para criar esse pequeno ser, mas ele tem um manejo até que simples, o custo proporcional dele é alto, porque a ração é cara, mas o retorno potencial dele é zero. Mas eu também tenho duas espécies humanas, que são essas duas pequenas meninas, a Yaya e a Naima. Elas já têm um manejo um pouco mais complexo de longo prazo. Eu acredito que tem um bom potencial de rentabilidade. Eu espero que a gente tenha aí um retorno potencial, apesar da rentabilidade ser incerta. Mas, como profissional de marketing que eu sou, eu fui para o Google tentar entender melhor o que é que eu tenho a ver com o agro. E aqui, abrindo um parêntese, brincadeiras à parte, eu sou filha de fazendeiro, meu pai está aqui, inclusive. Meu pai trabalha hoje com recria, muita experiência no agro. Meu irmão também é do agro, é médico veterinário, mas eu, de fato, nunca soube, né, tecnicamente como que o agro funciona. Então, eu fui para o Google tentar entender um pouco mais. E olha o que eu encontrei. Eu fiquei bem impressionada com isso. Agro é desmatamento, roubo de água, tóxico. Agro é peste, agro é morte, agro é estúpido, agro é escravidão, latifúndio, câncer e desmatamento. E uma coisa que me deixou bastante impressionada com todo esse discurso é pensar que eu talvez pudesse ser uma das pessoas que dizem isso. Por favor, não me recrimine. Por um motivo. Primeiro, porque nós somos altamente influenciáveis pela mídia. Nós não pensamos aquilo que nós sentimos necessariamente. Nós nos identificamos com tudo aquilo que a gente ouve, consome. Então, sim, se eu fosse construir a minha narrativa em cima daquilo que eu mais vejo a respeito do agro, talvez ela não fosse tão positiva assim. E, em segundo lugar, e isso é muito importante, os maus são muito mais barulhentos que os bons. Isso para tudo, e para o agro não é diferente. Vai ser muito mais fácil encontrando gente jogando pedra, criticando, compartilhando desinformação nas mídias sociais do que educando, do que criando porta-vozes que possam, de fato, educar esse mercado e mudar essa narrativa que eu vejo que aqui tem gente tentando fazer isso de forma competente, mas que a gente precisa fazer disso um movimento um pouco mais forte. E como é que a gente pode fazer isso? Entendendo que 85% da população brasileira está conectada nas mídias sociais. Eu vou explicar para vocês. A gente precisa criar uma legião de promotores do agro. Isso vai acontecer através do User Generated Content. Essa sigla em inglês, que significa conteúdo gerado pelo usuário. Então, todos nós que estamos utilizando as mídias sociais, de alguma forma, estamos criando conteúdo, ainda que o nosso conteúdo seja um comentário, um like, né?
nós do marketing, nós precisamos entender o quanto antes que as conversas que os nossos conteúdos geram são conteúdo também. Sabe aquela coisa da pessoa que entra num post nas mídias sociais e comenta assim, vim só para ler os comentários? Muitas vezes a conversa que se cria numa thread de um conteúdo, ela é muito mais valiosa e muito mais importante do que o conteúdo em si. E por isso a gente precisa interagir, mas eu vou falar um pouco disso mais lá na frente. Então, entendendo que é importante esse conteúdo gerado pelo usuário, outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que o cliente ele é um influenciador e que todos nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores do nosso próprio ciclo de convivência. Eu influencio meus amigos, sou influenciada por eles, eu influencio as pessoas que me acompanham de alguma forma e assim é com todo mundo. Então, isso é uma premissa para a gente entender o Unbound e eu vou entrar nisso um pouquinho mais na frente. Importante a gente entender também que os influenciadores são a segunda fonte para tomada de decisão hoje, de compra do consumidor brasileiro. Não estou falando do influencer, do digital influencer, do macro influenciador, da celebridade que tem milhares de seguidores nas mídias sociais. Eu estou falando de nós mesmos, dos nossos ciclos, que estamos vivendo nas mídias sociais. E é interessante vocês notarem que eles são a segunda, né, fonte, e a primeira é a influência dos parentes e amigos, né? Então, também são influenciadores. E, por fim, o que é uma particularidade nossa do Brasil é que a gente é o segundo país que mais segue influenciadores no mundo. Veja que, numa média, 22% dos usuários conectados ao redor do mundo seguem um influenciador, e aqui no Brasil esse número é o dobro. E aí que entra o Unbound. Se a gente entende que a gente precisa criar promotores da marca, promotores do agro, pessoas que possam falar o que o agro realmente é, que pessoas que possam construir uma narrativa positiva em cima do agro, para que vocês com seus negócios não sejam prejudicados por essa narrativa fake que existe hoje, que realmente domina. Aqui é uma bolha. Preciso que vocês entendam que aqui a gente está numa bolha de gente que sabe o que é o agro de verdade. As pessoas não sabem. As pessoas criticam e as pessoas falam mal. Então, como é que a gente vai chegar lá? Então, eu apresento para vocês o Unbound Marketing. Opa, eu voltei. Como eu contei lá atrás, o Unbound ele é uma metodologia criada pela gente lá na MLabs, pelo Rafael Kiso, vulgo meu chefe, não está aqui, ele está palestrando também, nesse momento, sobre esse assunto. Mas eu venho trabalhando com isso ao longo dos anos, então eu me sinto confortável para explicar essa metodologia que integra uma série de metodologias do marketing, uma série de estratégias. Eu precisaria de muito mais tempo para falar disso como se deve, mas eu espero que todo mundo saia daqui com uma boa noção desse framework. O primeiro conceito que a gente precisa discutir aqui é o conceito de mídia on-life. No marketing, no geral, a gente fala em mídia online, mídia offline. Né? Então, tem a mídia que acontece dentro das mídias sociais, os anúncios, os conteúdos, os materiais gratuitos, e tem a mídia, o marketing que se faz no offline, né? Esse evento aqui, marketing offline, um outdoor, uma propaganda, seja lá o que for, né? Uma degustação no shopping, tudo é marketing offline. Então, a partir do momento que a sociedade se transforma, se torna mais conectada, a gente não tem mais essa divisão entre o marketing offline e o marketing online. As pessoas elas vivem conectadas. Eu estava aqui assistindo a palestra com o meu celular na mão, conversando com outras pessoas, comentando como que estava sendo esse evento. Tem um monte de gente aqui assim, está tudo bem, porque a nova realidade ela é assim. Então, a mídia ela precisa ser online. As marcas precisam entender e descobrir como fazer parte da jornada conectada dos seus potenciais clientes. Então, é importante a gente entender isso. Quando se falou bastante aqui sobre mapear e conhecer a jornada, o potencial cliente, a buyer persona, isso tudo é muito importante mesmo. Mas uma das coisas que pouca gente faz é entender a jornada conectada da buyer persona ao longo do dia. Vocês sabem quando é que o público de vocês utiliza o celular, utiliza a internet, está em qual rede social, em que momento do dia? Isso é muito importante de entender através de pesquisa qualitativa. Lá na MLabs, por exemplo, a gente já entendeu
que nossos conteúdos mais densos, mais profundos, eles têm mais entrega e eles são mais consumidos pela manhã. Não se fala mais de melhor dia para postar, tá, gente? Tem que postar todo dia. Desculpa falar essa realidade, mas nas mídias sociais, se você quer ter relevância, se você quer entregar sinais de relevância para os algoritmos, sim, precisa postar todo dia. É o ideal. E a gente já descobriu que nossos conteúdos mais aprofundados são aqueles conteúdos geralmente criados para a etapa de consideração, onde a gente conversa com quem já conhece a gente, eles têm uma entrega melhor de manhã. Geralmente é o momento que a pessoa está tomando café da manhã, ela ainda não está com a cabeça cheia, ela ainda não abriu a caixa de e-mail, ela não está cheia de coisa para fazer. E ao longo do dia, no período da tarde, é mais interessante para a gente criar conteúdos mais curtos, que priorizem mais o alcance, onde as mídias sociais possam entregar mais esse conteúdo, mais fácil de consumir. Isso tem uma lógica e eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Como eu falei do conceito de Medium Life, o Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet, né? A gente fica aí cerca de 9 horas por dia conectado. É praticamente um dia útil inteiro, se a gente for parar para pensar. Então, a gente precisa assim, entender cada público, e eu vejo que no agro, muito provavelmente, existam peculiaridades de como que é a jornada conectada do agroprodutor, do agropecuarista. Ele provavelmente tem rotinas diferentes. Esse cara acorda muito mais cedo. Vocês já pararam para pensar nisso? E você não vai querer postar às 7 horas da manhã para esse cara. Por quê? Porque provavelmente todo mundo do segmento vai estar postando. Posta um pouco antes, posta às 6h30. Deixa o algoritmo da rede social entender que aquele conteúdo tem relevância para, no momento de pico de acesso das mídias sociais, aquilo realmente ter uma entrega no momento que as pessoas estão lá. E, obviamente, eu já tinha falado muito disso. Eu pesquisei no Google, mas eu também uso muitas mídias sociais, e eu só pesquisei no Google porque eu trabalho com otimização para mecanismos de busca. Mas o Brasil é o segundo país que mais usa as mídias sociais para pesquisar marcas e conteúdo independente do nicho. Então, o Unbound Marketing, que é esse framework que eu vou apresentar para vocês agora, ele gira em torno das mídias sociais. Não quero assustar ninguém com esses slides a partir de agora. Eles são um pouco mais técnicos de marketing, mas eu vou procurar ser o mais clara possível. A primeira coisa que eu preciso que todo mundo entenda é que todos os clientes de qualquer nicho que exista vão passar por essas 5 etapas ao consumir um produto ou um serviço. Primeira etapa, descoberta. Quando nós descobrimos uma marca. Mesmo que nós não saibamos ainda o que essa marca vende, o que essa marca faz, o nosso primeiro contato com ela vai existir. Talvez o nosso primeiro contato com essa marca aconteça no momento em que a gente está procurando um produto para comprar. Isso pode acontecer, sim. E aí veio a calhar um anúncio de venda. Mas, geralmente, isso acontece de forma não linear. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter ativação de marketing e conteúdo para todas as etapas dessa jornada. A partir do momento que você conseguiu descobrir uma marca, você passa a considerar consumir um serviço, um produto. E aí a gente está na etapa de consideração. Ela chama consideração porque ali eu estou considerando o que me influencia a escolher comprar um produto de uma marca e não de outra. O que me influencia a escolher comprar um produto? Muitas vezes eu nem sei que eu tenho uma necessidade. Por exemplo, às vezes eu tenho um problema na minha lavoura, eu tenho uma determinada praga, eu tenho uma determinada peste, eu nem sei o que eu preciso para resolver aquilo. Como que eu vou descobrir? Etapa de consideração. Estou considerando soluções potenciais para poder resolver aquele problema. Quem é que vai me ajudar nesse momento? Provavelmente a marca que me ajudar nesse momento a entender o que eu preciso vai ser a marca que eu vou levar em consideração e provavelmente vai ser a marca que eu vou escolher no momento que eu estiver pronta para a conversão. Ou seja, posso comprar, tenho dinheiro, meu cartão está liberado, vários fatores que podem influenciar. Esse é o momento, é começo de mês, se eu não fizer isso agora, eu vou perder minha lavoura, e assim por diante. Então, a gente tem aí a etapa de conversão. E a gente tem as 2 etapas que são o que a gente traz de novidade no Unbound, a experiência que a gente chamou de experiência própria, que é o seguinte: quando eu vou comprar um produto,
quando eu me decido por comprar uma coisa, eu crio uma série de expectativas sobre aquilo, né? Então, assim, eu vou comprar esse fertilizante, eu vou comprar esse, seja lá o que for, esse copo d'água, porque eu espero que ele seja bom, eu espero que ele haja rápido, eu espero que ele mate a minha sede. Mas eu vou vivenciar um momento que, independente do nicho, todo mundo vai vivenciar, que é validar a minha expectativa. Então, na etapa de experiência própria, sabe quando você compra na internet, chegou seu pacote? A partir dali começa a etapa de experiência. Estou validando as minhas expectativas. Isso vai desde a entrega, a logística, o atendimento, a embalagem, tudo é experiência própria. Aqui é muito importante que o seu cliente tenha uma experiência incrível, memorável. Memorável para quê? Para que ele possa avançar nessa jornada. Porque se ele não tiver uma experiência memorável, ele não avança. Depois da experiência própria, nós, seres humanos, o que a gente gosta de fazer? Contar para todo mundo. Para que eu estou aqui? Eu vou chegar aqui, vou chegar em casa e contar para todo mundo que eu estava aqui. Experiência compartilhada. Eu preciso compartilhar minha experiência. Isso é humano. Só que ela precisa ser boa. Ela precisa ser memorável. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou falar mal. Porque calada nós não ficamos, não. Ou a gente fala bem, ou a gente fala mal. Então, para que a gente possa levar o nosso cliente da etapa da experiência própria para compartilhar, ele precisa, em primeiro lugar, ter uma ótima experiência com o produto e serviço, validar aquilo, para então ele compartilhar. E é aí que a gente tem o que eu falei lá atrás de conteúdo gerado pelo usuário. Ou seja, eu criei promotores. Então, por isso que eu tenho uma linha aqui que é a linha de status do cliente. Na etapa de descoberta, eu tenho só um potencial cliente, ele não é nada, ele nem me conhece. Na etapa de consideração, ele já está envolvido com a minha marca de alguma forma, ele já está consumindo conteúdo, ele já me segue nas mídias sociais, ainda não é meu cliente. Conversão, ele tem interesse em compra, ele converte. Experiência própria, ele tem uma experiência de produzir. Eu estou fazendo alguma coisa com aquilo que eu comprei, com aquilo que eu adquiri. E na experiência compartilhada, ele é um promotor. Pode ser um promotor do bem, um promotor do mal, lógico que queremos produtores do bem. Como que tem que ser o foco da nossa comunicação dessa jornada? Primeiro, a gente precisa entender que nas duas primeiras etapas, a gente fala só sobre o que a gente sabe. A gente não fala sobre o que a gente vende. Esse é o principal erro do marketing. As pessoas foram para as mídias sociais fazer exatamente o que elas faziam e que nunca deu certo, e que sempre irritou as pessoas no marketing offline, que é o quê? Propaganda. Ninguém gosta de propaganda. Eu não gosto de propaganda. Propaganda é chato. Propaganda interrompe, enche o saco. Então, nas duas primeiras etapas, a gente precisa educar. A gente precisa entregar valor. Por isso, a gente fala sobre o que a gente sabe. Seja uma agência, seja como empresa, seja como um influenciador. 80% do seu tempo, 80% do seu volume de posts fale sobre o que você sabe. E 20% sobre o que você vende ou sobre sua própria marca. E assim é no Unbound. Ali na fase de conversão, eu falo sobre o meu produto, fazendo meu fertilizante, eu faço anúncio, eu gasto dinheiro com mídia paga. Mas para quem que eu vou levar isso? Para quem nunca me viu na vida? Não. Remarketing. A gente precisa de alcançar os públicos certos na frequência ideal. E o que é a frequência? Quantas vezes uma mesma pessoa foi impactada pelo meu anúncio, pelo meu criativo de conversão num período de tempo? O ideal, e isso é um estudo do Meta, é que na etapa de descoberta e consideração a gente consiga fazer no mínimo uma frequência 8 a cada 2 semanas. Para ser lembrado, a gente precisa ser visto nessa média, 8 vezes. Isso conta só dentro do Facebook, do Instagram? Não. Muitas vezes você vai ter um contato pelo WhatsApp, você vai fazer uma ativação pelo WhatsApp, você vai entregar um conteúdo. Muitas vezes você vai estar numa feira de eventos e vai encontrar esse público. De fato, é muito difícil saber quantas vezes a gente está impactando o nosso potencial cliente em cada etapa da jornada, porque o offline é difícil de contabilizar e ele entra nessa conta, mas o online a gente consegue. Eu consigo saber quantas vezes minhas campanhas, os meus conteúdos estão impactando as mesmas pessoas. Eu tenho uma métrica para isso, e quando a gente compra anúncios no Meta Ads, a gente pode escolher um objetivo de mídia que chama Reach and Frequency, que é alcance e frequência.
Então, você compra por alcance e frequência, para você saber isso. Como vocês podem perceber, nessa primeira etapa, então, a gente fala sobre o que a gente faz, a gente educa o mercado, a gente fala sobre o que a gente sabe e a gente está o quê? Gerando conversas, relacionamentos, né? Só então a gente entra para falar sobre o que a gente vende, sobre a nossa marca, que é o nosso objetivo de convencer. E, por fim, a gente quer fomentar a expressão. Então, esse é o esqueleto básico do Unbound. Para quê? Porque isso aqui, meus amigos, é infinito. Porque a experiência compartilhada, o UGC, é o novo motor da descoberta. Quanto mais UGC você tem, mais descoberta você tem. Existe uma analogia que a gente faz, que é a analogia do bumerangue. Vocês sabem o que é um bumerangue? Bumerangue, ele é um esporte, né? Ele é um brinquedo de criança que você joga e ele volta para você. E o bumerangue ele tem uma lógica que é o seguinte: quanto mais esforço você empenha no começo, quanto mais força você colocar na ida, mais rápido e mais redondo ele volta. É a força centrípeta. E no marketing é igualzinho. Aqui no Unbound Marketing é igualzinho. Quanto mais eu conseguir fazer o meu cliente chegar naquele último estágio, compartilhar a sua experiência, menos eu vou precisar investir dinheiro, principalmente na etapa de descoberta. E essa é a estratégia da MLabs. A gente precisou ser conhecido, ser querido, ser gostado dentro do marketing. Aproveitando, quem aqui conhece a MLabs? Vocês conhecem a MLabs? Olha que legal. Nem sou de Goiânia. Incrível. Muito bom. 80% mais ou menos conhecem a MLabs. E a gente nunca veio em Goiânia fazer evento, a gente não faz mídia geolocalizada para Goiânia. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer isso aqui acontecer. O pessoal do marketing falar da gente bem, apesar de tudo. A gente já passou por crises, por situações delicadíssimas e a gente é conhecido. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em 230 mil clientes recorrentes com um time de marketing enxuto de 6 pessoas. Fazendo o Unbound Marketing acontecer, criando conteúdo, fazendo muitas pessoas chegarem nesse momento de compartilhar a experiência. Bora lá. Vocês entenderam, então, a lógica, né? Gente compartilhando experiência, coloca mais gente na etapa de descoberta e, assim, o funil continua acontecendo eternamente. Como que a gente quer que seja a experiência com a nossa marca em cada uma das etapas? Primeira etapa, gente, descoberta. A gente quer que as pessoas se identifiquem com a nossa marca. Como que a gente gera identificação? Falando que as pessoas querem ouvir. As pessoas, elas compram os valores, o propósito de uma marca. As pessoas não compram necessariamente o que a marca faz ou entrega, o produto ou serviço. As pessoas se conectam com as marcas por aquilo que elas são. Então, a gente fala muito de propósito. Por exemplo, no agro, né? Qual que é o propósito do negócio dentro do agro? É isso que conecta, porque provavelmente eu vou me conectar com aquilo que eu também concordo. Eu também me conecto com o que eu não concordo. Isso também pode acontecer, isso gera uma oposição saudável. Mas, na maioria dos casos, a gente tende a se conectar pelo coração com aquilo que a gente concorda. Num segundo momento, a gente quer gerar o quê? Admiração. Eu preciso me posicionar como autoridade, eu preciso educar meu público. Eu consegui fazer aquela pessoa parar o dedo dela no feed e saber que eu existo. Bola dentro. Criativo muito bom, conteúdo de alto valor, consumo rápido. Não adianta você fazer o tratado, o e-book, o white paper, isso não vai colar aqui. Aqui a gente está falando de conteúdos de consumo rápido, alto impacto. Dados, entrega, conteúdo que eduque. E quando você já está na etapa de consideração, por exemplo, eu aqui provavelmente estou falando com clientes, pessoas que já têm uma experiência com MLabs. Quem gosta da MLabs tende a compartilhar, que gostou, falar para mais alguém. Ou então eu estou falando com gente na etapa de consideração, estou entregando um conteúdo mais longo, estou entregando um conteúdo que vocês precisam o quê? No mínimo, respeitar, já conhecer para poder ouvir esse conteúdo. E nas mídias sociais é a mesma coisa. Você vai fazer um vídeo lá, como foi bem dito, de 5 minutos, ele não vai ter entrega para a etapa de atrair. Ele não é o melhor conteúdo para atrair mais gente. Ele é um conteúdo que a gente faz para reimpactar quem já conhece a gente. Porque quem tende a engajar com os nossos conteúdos é quem já conhece a gente. 99% das pessoas que estão nas mídias sociais são passivas.
Às vezes você fala assim, nossa, eu fiz um conteúdo incrível, ele não engajou ninguém. Qual que era o objetivo desse conteúdo? Você quer engajar? Você quer engajamento? Todo mundo quer engajamento. Muito provavelmente vocês vão conseguir um engajamento se vocês pegarem esse conteúdo incrível, colocarem em mídia para ele alcançar a base de vocês. Quem não conhece vocês, desculpa falar, gente, não vai engajar. Muito raro isso acontecer. A tendência da gente é consumir passivamente. Etapa de compra, a gente quer validar. A experiência com a marca ela precisa ser uma experiência de validação. E aqui vale um super parêntese. A experiência de compra tem que ser redonda. A experiência de negociação tem que ser redonda. Porque senão a gente vai ter aquele impasse que é marketing bom tentando vender produto ruim. Isso não existe. Marketing bom não vende produto ruim, serviço ruim. Serviço bom se vende sozinho, sem marketing. Então, o produto e o serviço estão acima do marketing. Isso é muito importante a gente entender. Porque muitas vezes a gente recebe clientes, né, quem é de agência que sabe, que tem um monte de gap ali no produto, no serviço, na experiência com aquele produto, com aquele serviço. E muitas vezes o marketing acaba atuando até um pouco como consultor de negócios. Isso acontece mesmo e precisa acontecer. Para que, de fato, aconteça essa experiência, essa validação de toda a propaganda que foi feita, de toda a expectativa que foi criada, porque é só assim que o cliente vai ter uma primeira impressão positiva para que ele possa, então, se expressar. Então, os objetivos estão aí. Atrair, educar, convencer, encantar. Eu preciso me encantar. Para quê? Para eu me inspirar a compartilhar. E falando de formatos, porque sim, existem os melhores formatos para cada etapa da jornada. Etapa de descoberta, gente, Reels, vídeos curtos, TikTok, YouTube Short. A gente já sabe que o Instagram tende a entregar melhor Reels para as novas pessoas. Tanto é que existe uma aba no Instagram que são os conteúdos recomendados, né? E vocês forem lá, vocês vão ver que a maioria dos conteúdos ali são Reels. Então, é um formato que ele é beneficiado para a entrega de novas pessoas que ainda não te seguem. Para a etapa de consideração, onde eu estou falando com quem já me segue, ou já me conhece, ainda que não me siga, já foi no meu site, enfim. Aí sim, a gente produz conteúdos um pouco mais aprofundados, onde a gente pode entregar mais valor. No feed, stories, as pessoas tendem a acompanhar as narrativas que a gente conta nos stories, as pessoas que já conhecem a gente. Elas tendem a acompanhar as narrativas. Posts em colaboração no feed, tenta ancorar a sua autoridade na autoridade de uma outra marca que faça sentido para o seu público. Carrossel é o formato com melhor engajamento pelas nossas pesquisas na MLabs, e o Reels, formato com melhor alcance. Vídeos no YouTube. Etapa de compra. Não quis trazer aqui, mas na China, para vocês terem uma ideia, os produtores rurais já fazem live shopping lá. Eles vão para o campo, abrem uma live e mostram as safras. Essa safra que está sendo colhida agora, a saca dela vai custar tanto. E as pessoas conseguem fazer compras através de lives, os fornecedores. Isso já acontece e vocês podem anotar que isso vai chegar aqui no Brasil. E não vai demorar. Anúncios, aí sim. Vocês vão anunciar e fazer remarketing para quem já conhece, para quem já viu, para quem já consumiu, para quem já passou pela etapa de consideração. E aí, gente, no digital é tudo muito possível. Pixel do Facebook, tracking, e vamos reimpactar essa galera numa frequência alta. Páginas de conversão, quem aqui capta contatos para o time de vendas, é nesse momento onde a gente divulga essas páginas de conversão e ativação via WhatsApp também. Etapa de experiência própria. Aqui a gente precisa de fazer o quê? O cliente confirmar a experiência dele com a marca. Então, a gente precisa de conteúdo exclusivo. No geral, o marketing para ali na compra. Não faz mais nada. E isso aqui é muito importante, porque é muito mais fácil revender e aumentar o ticket médio vendendo para um cliente que já é da base do que gastar dinheiro tentando trazer um novo. É mais fácil, é mais barato e esse cara ainda serve para ser um promotor da marca. Então, stories privados, conversação via direct, o WhatsApp entra aqui, é uma conversa 1 a 1, é você com seu cliente. E então, os conteúdos, os canais, os formatos que a gente vai usar o quê? Para distribuir o conteúdo gerado por esses usuários. Então, se receber um depoimento, receber um comentário, gente, stories, faz um vídeo case de cliente em Reels.
as marcas que vocês gerenciam estão em todos os sites de avaliação, vocês estão no Reclame Aqui. Vocês sabiam que as pessoas vão no Reclame Aqui? A maioria das pessoas não vão no Reclame Aqui para reclamar. A maioria das pessoas vão no Reclame Aqui para saber como que uma marca atende quem reclama. Vocês estão no Reclame Aqui, vocês precisam estar, vocês precisam ter avaliações do Google. E, mais uma vez, o WhatsApp. O WhatsApp, vocês estão vendo aí que está em todo o fundo aí desse funil. Então, opa, voltei aqui. Falando em... E o que a gente posta, né? Falando em editorias agora. Gente, genérico, tá? Estou dando aqui possibilidades de editorias. Para topo de funil, etapa de descoberta, trendings, o que está sendo falado dentro desse mercado? O que o seu potencial cliente quer saber sobre o que ele está falando? O que ele está criticando? Tem alguma coisa pipocando, alguma crítica forte rolando sobre o agro? Vem entrar nessa conversa. Vamos participar dessa conversa. Aproveita que isso tem um buzz em cima disso e cria um conteúdo sobre aquilo. Tem um meme que está todo mundo fazendo. Será que isso funciona para o seu público, para o seu tom de voz? Traz para cá também. Isso gera o quê? Entrega, alcance de gente descobrindo sua marca. Identificação. Então, vamos procurar entender o que as pessoas estão buscando para a gente falar sobre esses assuntos que são mais topo de funil, uma linguagem do marketing. Consideração. Aqui sim eu posso educar, eu posso ensinar, eu posso dar dica, eu posso falar de novidades, eu posso fazer um review de produto, eu posso fazer um comparativo, mesmo que não seja daquilo que eu vendo, mas um produto que eu sei que o meu potencial cliente também se interessa, que pode ajudar ele ali a ter mais resultado, que pode ajudar na lavoura dele, que pode ajudar ele. Então, eu posso falar sobre isso, porque eu preciso me posicionar como autoridade. Eu preciso gerar o quê? Admiração. Eu preciso ter um objetivo de conteúdo de educar. Para só então, na etapa de conversão, eu venho com anúncios. Mas eu vou anunciar só preço? Não é supermercado, né, gente? O meu custa tanto. A gente está falando de quê? Convencer, anúncios que convençam. Então, a gente está falando de cases, a gente está falando de divulgação de serviço de cliente. Vocês já experimentaram fazer anúncios com um depoimento de cliente? Anúncios com um case? É muito legal. Tem gente aqui que já fez, a gente faz isso também. Por quê? Porque as pessoas são influenciadas por outras pessoas, né? Como eu falei. Eu prefiro pegar um depoimento de um cliente, um depoimento de um case de um cliente, de um serviço meu, e pagar para aquilo alcançar o máximo de pessoas dentro do meu inventário de público possível na etapa de conversão, do que ficar fazendo um anúncio falando só de mim, de mim, de mim. Eu mesma falando de mim, gente. Quem que acredita eu mesma falando de mim? Eu prefiro outras pessoas falando de mim do que eu falando de mim. É isso que a gente precisa entender. E, por fim, o GC. Recebeu comentários, recebeu um direct, compartilha. Compartilha nos stories, compartilha em todos os canais que você puder compartilhar. Coloca um disclaimer no seu site, um banner no seu blog, grava um videocase, promove esse videocase, compra por visualização, tem um objetivo de mídia que chama TrueView. Comprem por TrueView. Não fica preocupado se a pessoa vai comentar, vai clicar, vai dar like, não. Compra por TrueView. Se preocupa se as pessoas viram aquele vídeo, de fato. Constrói essa autoridade. Avaliações. Lembra que eu falei do mercado do Reclame Aqui, Google? Pois é. Vamos responder às avaliações, vamos estar nesses canais. E, como vocês podem ver, na primeira etapa a gente tem conteúdos de valor prático. E ali no final a gente tem o que a gente chama de moeda social, né? Eu sou aquilo que vocês, aquilo que todo mundo fala que eu sou. Uma marca não é aquilo que ela fala que ela é o que as pessoas falam que ela é. E o que faz um conteúdo ser bom? Eu tenho pouco tempo, eu vou acabar rápido. Jogo rápido aqui, gente. O que faz um conteúdo ser bom? Primeira coisa, tem que ser pessoal, né? A gente precisa focar na dor, na necessidade ou no desejo. Ele tem que ser criado por uma pessoa. Então, se o seu cliente ainda não tem um porta-voz, ele precisa ter. Mesmo que seja ele mesmo, se não pode ser ele, que seja uma pessoa. As pessoas não estão nas mídias sociais para falar com marcas. Nós estamos nas mídias sociais para falar com outras pessoas. Tem que ter autoridade, tem que gerar identificação e tem que ser autêntico.
A gente, lá na MLabs, a gente montou isso de forma estratégica quando a gente trouxe o Rafael Kiso, que é o nosso fundador, nosso CMO, para criar conteúdo, e ele é um influenciador hoje dentro do marketing, ele é o nosso porta-voz, né? Então, ele conseguiu fazer esse link que eu estou propondo aqui para vocês, que vocês façam também. E, obviamente, o conteúdo precisa ser relevante. O que é um conteúdo relevante? Ele tem utilidade, ou ele economiza tempo, ele ajuda a economizar dinheiro, ele é relevante intelectualmente, ele é interessante, ele ensina, ele é aplicável, né? Isso é um bom conteúdo. E aqui, ai, Mariana, não faço ideia do que eu vou fazer. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês de ferramenta. Não sei se vocês já conhecem, essa ferramenta se chama Also Ask It. Nela, vocês vão colocar um termo de topo de funil, igual eu coloquei aqui, contrato de parceria pecuária. E ela vai me mostrar um mind map, um mapa mental de topo, meio e mais profundo de funil de conteúdo. O que as pessoas pesquisam em relação a esse tema? Você não sabe que tipo de conteúdo produzir, então essa ferramenta vai ajudar. O que as pessoas perguntam em relação ao contrato de parceria pecuária hoje? O que é, como fazer, como funciona a parceria de gado, como funciona o contrato de parceria, qual que é a diferença entre contrato e arrendamento rural, como deve ser um contrato. Então, gente, está aqui. Os assuntos estão aqui, é só vocês irem lá na ferramenta e pesquisarem. Tem uma série de outras ferramentas que a gente usa. Google Keyword Planner, ferramenta gratuita para pesquisar a palavra-chave, SEMrush, Ubersuggest. Depois, quem quiser falar comigo, eu posso falar de algumas plataformas. Mesma coisa aqui, eu já vim com outro termo, agricultura de precisão. O que é, como é feita, quais são as ferramentas, desvantagens. Vocês veem que todas essas pesquisas estão relacionadas o quê? Com a etapa de consideração. Quais são os objetivos? Então, esses são os temas que vocês vão poder explorar nessas duas primeiras etapas de descoberta e consideração. E eu vou finalizar aqui minha palestra deixando para vocês duas reflexões que, se todo mundo tiver entendido isso aqui, eu já estou satisfeita. A gente entender que, primeiro, a gente conversa e depois a gente converte. Então, não é sobre conversão, é sobre conversação. E, por fim, antes de receber valor, a gente precisa entregar valor. E é isso. Quem quiser mais contato comigo, estou deixando aqui meu LinkedIn. Quem quiser saber mais também sobre MLabs, eu me esforcei muito para não falar de MLabs aqui para vocês, para falar sobre marketing, mas quem quiser, eu vou estar por aí, a gente conversa. Obrigada.